Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Separei aqui para vocês um corte do programa ESPN FC com o Zinho Pascoal, Mauro Naves e a Daniela Boaventura. Flamengo ou Corinthians? Qual deve ser o futuro de Hugo Souza, o Neneca? Cara, vamos lá pro vídeo então, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. O Hugo Souza, ele deu uma entrevista para o Charla Podcast e ele falou coisas interessantes. Ele que estará de volta ao Flamengo, né, no dia 1º de julho, daqui a pouquinho. Daqui a 11 dias ele estará de volta ao Flamengo, ele que está emprestado para o time lá de Portugal, né? Vamos lá pro vídeo então, galera. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. É que agora, com a negativa do Santos, goleiro do Fortaleza, o Corinthians muda o foco e pensa no Neneca. O Hugo Souza, jogador do Flamengo, volta no meio do ano para o Brasil depois de um empréstimo. E ele está passando férias aqui, deu uma entrevista aos amigos, ao Cantarelli e ao Beto Júnior, lá no Charla Podcast. Falou sobre o momento que ele acha que perdeu a cabeça ainda no Brasil. Falou sobre esse interesse do Corinthians e a gente mostra tudo isso agora para você. É uma coisa que a gente fala. É segurança, sonho e transbordo. É o que a gente fala, quando fala na parte de dinheiro e tudo mais. Sim. Mano, e eu não tive instrução nenhuma pra criar uma segurança naquele momento. Eu só queria viver o sonho, pô. Eu era moleque, pô. Do nada, minha vida mudou. Então, tipo assim, eu não tive instrução nenhuma, não tinha meu pai. Eu que cuidava da minha mãe, até hoje cuido, eu cuido da minha irmã. Era tudo comigo. Então, mano, eu falava, pô, já tem essa pressão toda em cima de mim. Pô, vou desfrutar um pouco, mano. Sabe? Vou desfrutar um pouco disso aqui. Só que eu acho que, pra mim, o que faltou foi entender que eu só tinha aquilo porque eu tava focado no futebol. Se eu perdesse o foco do futebol, eu ia perder as coisas, pô. E as coisas. Entendeu? E mudar esse start pra mim foi porque eu vi facilidade, vi as coisas mais fáceis e tudo mais. Falei, cara, vou aproveitar um pouco disso aqui. Errei, claro, pô, moleque, 20 anos. Tu começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, tu começa a ter um pouco mais de fama, tu passa na rua, as pessoas te reconhecem. Querendo ou não, teu ego sobe um pouco. Eu tenho contrato com o Flamengo até dezembro de 25. Tenho meu contrato de empréstimo com o Chaves, acaba agora dia 30. Então, a princípio, acabando o contrato, acaba minhas férias e eu volto a me apresentar no Flamengo no dia 1º de julho. Entendeu? E aí, bom, mas a gente vai ver o que vai acontecer. O futuro tá nas mãos de Deus e... Obrigado aí pelo carinho. A carinho na torcida do Corinthians é maneiro, maluco, né? Um grande clube, a torcida é incrível também. E, pô, tá nas mãos de Deus. O futuro a Deus pertence. Cara, eu gostei muito dessa entrevista. Eu adoro assistir o Charla. Beijo pros amigos. Bacana, hein? E assim... Salve, Cantarelli! Tamo junto, irmão. É nóis. Charla Podcast. Sim, ele foi muito honesto, né? Agradece o carinho. Betão É óbvio que ele também, não pode fechar a porta para um clube do tamanho que tem o Corinthians, até pela maneira como a torcida do Flamengo passou a pegar no pé dele. E eu gostei muito dele falando, subiu mesmo. É isso, não tem preparo emocional, não tem idade para ter estrutura e, de repente, ele ganha um carro de $500 mil, de repente ele tá famoso. É difícil. É difícil. Assim, faltou o que ele falou, né? Esse apoio, né? Um garoto aí de 20 anos, pessoas ao lado para orientar, né? Para lapidar, para segurar, né? No momento da empolgação. Clube grande, né? Você sobe muito rápido, mas não souber... Eu tinha um treinador que falava, o difícil não é chegar, o difícil é se manter. Sim. É difícil você subir de categoria em categoria, é difícil. Mas se manter no profissional, aí é o grande salto de tudo, né? Porque toda quarta e domingo tem a cobrança. Você vai muito bem no domingo, vai mal na quarta, acabou. Então muda muito rápido. E garoto, jovem, Flamengo, cobrança lá em cima. Realmente ele perdeu um pouco o foco, né, as notícias que tinham aqui no Rio de Janeiro. Que bom que ele está com a cabeça melhor, mais focado. Acho que o espaço no Flamengo ficou difícil para ele se reapresentando, né, o Rossi está lá, né, é difícil. E surge uma oportunidade no Corinthians, mas acho que se ele for para o Corinthians emprestado, se acontecer essa negociação, vai depender muito desse início aí do Donelli. Se ele... que é bom goleiro, é garoto, a discussão é
Como é que vai ser ele depois de tanto tempo, sem jogar como titular? Mas a gente sabe que é bom jogador, que é bom goleiro. Tem boa formação, é jogador de seleção de base. Eu torço muito pro garoto ir bem, sabia? Já é da casa, já é cria, o torcedor já conhece. E o Hugo chegando, ia ser para brigar por posição. A princípio, acho que chega até, dependendo desse rendimento do Donelli, para ficar no banco, né? Eu acho que ele tem mais chance de ser goleiro titular no Corinthians do que no Flamengo nesse momento, né? O Flamengo tem o Rossi. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí não tem nem discussão. O Hugo a gente já viu apresentando mais, né? Sim. Inclusive sendo titular do time do Flamengo. Foi para Portugal exatamente para dar essa refrescada na cabeça, né? Para ganhar essa experiência internacional e saber e mudar o comportamento. E que legal que ele veio com essa visão diferente, né? Por isso que quando, às vezes, o jogador é cobrado pela torcida, pela imprensa, não é pegar no pé, é tentar dar um novo caminho, é tentar apontar um novo caminho. Não dá para ficar no erro. A insistência no erro, meu pai falava, é burrice. Você pode errar, mas se você insistir errando, você é burro. Então, erra, mas sabe que tem um caminho para você percorrer. Então, e que bom que ele tenha reconhecido isso, que ele tenha se recuperado. Eu vou falar para você sério. Vou falar para você. Pergunta para mim se eu vou responder com uma palavra só. Pergunta se o Hugo joga no Corinthians. O Hugo hoje chega e joga no Corinthians, pastor? Pois é, mas eu vou te falar então uma outra coisa. O Hugo esteve hoje aqui na ESPN, gravou um resenha que vai na quinta-feira que vem ao ar e não falou sobre Corinthians porque não passaram pela exceção, porque ele não foi procurado ainda pelo Corinthians. Então, às vezes, a gente antecipa as coisas. O Corinthians está atrás do Hugo. Para estar atrás dele, deviam ter procurado o empresário, alguém. Então, ele hoje... passaram batido nesse assunto, inclusive, porque ele não teve nada do Corinthians. Então, assim, era o Souza. O Santos, desculpa. O Corinthians que é o Santos, que é o Santos. O Souza é ele. O Souza é ele, o Hugo Souza. Mas, enfim, mas para quem gosta dele, então, quinta-feira que vem está num resenha. Quem sabe até lá, aí sim, como diz o Pascoal, tem notícias que só duram 24 horas, né? Na verdade, não dura 24 horas no futebol. E quem sabe quinta-feira que vem ele seja o goleiro do Corinthians, quando estiver fazendo esse resenha. Mas não falou porque ainda não houve essa procura. Pô, o Fabinho conhece ele, né? O Fabinho que está no Corinthians. Sim, é o cara que está procurando jogador. Ele tava lá. Então, assim, já podia, se é isso, dar um toque. É que eu não sei também que horas que o Santos, que ficou claro que o Santos não vinha, né? Quer dizer, ficou claro quando o Fortaleza falou é X para vir. E o Corinthians falou assim, a caixa d'água do Pascoal tá vazia. Sabe aquela história, Pascoal? A minha caixa d'água tá vazia mesmo. Então, tem razão. Porque ligando um pouquinho. Se quiser tomar um banho de meia hora, não vai dar. Aí não dá. Aí quer gastar 8 milhões com o Wallace. Mas já tem gente querendo o Wallace também. E eu acho que qualquer concorrente que entrar na frente, leva. Porque tá com mais dinheiro. Isso, Mauro, só para atualizar. O Matos está indo para a Itália para tentar contratar o Mateuzinho, que era volante do Grêmio, e o Wallace. Os jogadores que o Cruzeiro tem interesse. A negociação. E com dinheiro na mão, né? Atravessar com dinheiro na mão. Assim, tudo bem, não tem a proposta oficial do Corinthians, existe o interesse, ele traz pra gente a informação e está sendo ventilado isso. É que eu acho que no Flamengo ele teria que passar por mais desconfianças. Além de ter o Rossi ali firmado no gol e o Corinthians ser uma incógnita, caso chegue a propostazinho, no Corinthians eu acho que o caminho até a titularidade seria mais curto, já que o Flamengo também tem a questão da torcida, além de ter o Rossi e o Matheus Cunha dando conta nesse momento, Tetra. Não, isso aí eu tô com você, mesmo porque ele já teve a oportunidade no Flamengo. Eu vou pro Corinthians. O Diego sai do time e ele assume. O Diego campeão de Libertadores, Diego Alves. Sim. Então ele assume a posição e 99% da mídia exaltando ele como goleiro, né? Acho que ele tem... Vocês estão falando que ele chega como titular. Eu não acho. Ele é bom goleiro, né? Mas eu acho que ele tem alguns fundamentos falhas. Ainda é jovem também. Sim. Um bom treinador de goleiro, pode continuar trabalhando, ele pode melhorar. Mas acho que ele, em alguns fundamentos... Saída de gol, por mais que ele seja alto... Ele tem uma certa dificuldade, ele é bom debaixo do pau ali, que ele tem uma envergadura muito boa e é rápido.
Mas assim, a saída do gol dele não é boa, né? A leitura ali é uma coisa que ele pode melhorar com experiência e com os pés também, que hoje em dia é uma exigência muito grande, né? Você vê que quando chega outros treinadores ele vai perdendo espaço no Flamengo. Eu quero ver o garoto que vai começar a jogar agora, vai ter oportunidade, que o Carlos Miguel vai sair. Sim. E assim, um garoto que ganhou luva de ouro nas competições de seleção de base tem potencial. E é cria do Corinthians, por que não dar a chance e a oportunidade? Então, eu acho que assim, vai depender muito disso. Para uma vinda de um outro goleiro, né? A não ser um cara de um potencial que chega, toma conta. Tem que ser um gigante, eu acho que ele, o Hugo é bom goleiro, mas assim, é um cara início de carreira, gente. Sim. Ele não tem já uma estrada para chegar e falar assim, eu sou o titular. Eu acho que não. Mas quem ainda tem. Quem é o reserva Matheus do Cunha, Rossi? que também Matheus Cunha, é então, jovem. A gente tem que ir embora, hein? Tá, eu sei. Mas eu tenho 10 segundos para te falar o seguinte. Ele vai chegar lá hoje, voltando, ele tem que ser o terceiro no Flamengo, atrás do Matheus Cunha. Exato. Aqui ele pode, no mínimo, ser o segundo emprestado. Não precisa ser vendido, comprado pelo Corinthians. Ele veio para ficar com o Matheus ali como segundo. Como jogador, pensando na carreira, é mais interessante achar mesmo espaço. Que seja empréstimo, continua apostando no Flamengo. Amanhã a gente pode falar mais desse assunto, amanhã a gente pode debater aqui para onde deveria ir Hugo Souza. Vamos ler a hashtag, com certeza vai estar bombando. A gente te espera às 8 horas da noite. Tá aí, galera, um corte do programa ESPN FC falando do Hugo Neneca, que está de volta ao Flamengo no dia 1º de julho. Será que o Flamengo vai vendê-lo, emprestá-lo para mais alguém? Será que o Tite vai aproveitá-lo? Para você, vale a pena, cara, investir no Hugo Neneca? Ele seria o terceiro goleiro hoje do Flamengo. O Rossi é titular absoluto, indiscutível. Matheus Cunha vem logo atrás e ele seria o terceiro goleiro. Eu lembro que o Hugo Neneca, ele foi revelado, né, naquele jogo contra o Palmeiras, na pandemia. O Flamengo tinha mais de 20 desfalques, né, por causa da pandemia. E eu lembro que a base do Flamengo brilhou naquele jogo, né? Jogando contra o Palmeiras fora de casa e conseguimos o empate por 1-1. E eu lembro que ele jogou muito nesse jogo contra o Palmeiras, ele foi muito bem. Ele despontou muito bem como um meteoro, né? Um cara sendo muito elogiado por todos, né? Era unanimidade, cara. Unanimidade, quase unanimidade. 99% elogiavam muito o Hugo Neneca, o Hugo Souza, né? Porque ele começou muito bem no Flamengo, cara. Todo mundo falava que ele seria goleiro de seleção brasileira. Eu me lembro muito bem. Daí a fama subiu na cabeça, o cara ficou deslumbrado. Daí a fama subiu na cabeça e ele não conseguiu administrar, cara. Que pena, né? É um bom goleiro, é jovem e ele pode dar a volta por cima com o tempo. O dia a dia ensina isso, né? Nessa entrevista ao Charla Podcast, ele falou coisas interessantes, que ele não soube lidar com a fama, né, cara? Então, o tempo é uma escola, a vida é uma escola, né? E ensina muitas coisas pra gente no dia a dia. Ele pegou 3 pênaltis, cara. 3 pênaltis contra o Benfica lá em Portugal. Que jogaço que ele fez nesse dia, né? Foi bem bacana. Pegou o pênalti do Di Maria. Eu tava vendo aqui os lances, né? Ele pegando os pênaltis. Muito bem, dito isso, eu acho que o Hugo Neneca seria o terceiro goleiro do Flamengo. Acho que ele teria pouquíssimas oportunidades. Sendo assim, eu acho que o Flamengo deve negociá-lo. E você, quero saber a sua opinião, tá bom? Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos. Fui!